Os anjos realmente têm asas? Talvez essa seja uma das mais famosas imagens do mundo espiritual. Quando as pessoas pensam em anjos, imediatamente imaginam seres com grandes asas brilhantes voando pelos céus. Mas será que a Bíblia realmente descreve os anjos dessa forma? Ou será que muitas ideias que temos sobre eles vieram mais da tradição, da arte e da cultura popular do que das escrituras? Tem mais. Os anjos são realmente tão poderosos quanto imaginamos? Quantos anjos existem? Onde eles habitam? Eles podem aparecer fisicamente para seres humanos? E como a Bíblia proíbe a adoração de. E por que a Bíblia proíbe a adoração dos anjos? No episódio de hoje, nós vamos mergulhar profundamente nessas questões e descobrir verdades fascinantes sobre o poder, a atuação e a posição dos anjos no universo criado por Deus. Graças a paz, eu sou Eclésio Filho, pastor e professor aqui do Instituto de Teologia Saudável. E quero dar as boas-vindas a você para mais um episódio do nosso curso gratuito de teologia. Se você gosta de estudos bíblicos profundos, temas ligados ao mundo espiritual e conteúdos que fortalecem o discernimento espiritual à luz da palavra de Deus, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Eu quero saber, enquanto você pensa em anjos, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Escreve aqui nos comentários. Agora, prepare a sua Bíblia, porque está começando o episódio 4 da nossa série de angelologia. Vamos ao estudo. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do curso gratuito de Teologia do Instituto de Teologia Saudável. Esta é a aula 4 da nossa disciplina de Angelologia. Na aula anterior, estudamos as características essenciais da natureza dos anjos, sua racionalidade, moralidade, imortalidade e o fato de não serem humanos glorificados nem uma raça reprodutiva. Hoje vamos aprofundar ainda mais. Falaremos sobre o poder dos anjos, onde eles habitam, como se apresentam e qual é sua relação com Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Vamos em frente. Parte 1. O poder dos anjos. Os anjos são seres extraordinariamente poderosos. A Bíblia os descreve repetidamente como seres superiores em força e poder comparados aos seres humanos. Em 2 Pedro 2,11, lemos que os anjos são maiores em força e poder. O Salmo 103,20 os chama de magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. E em 2 Tessalonicenses 1,7, os anjos poderosos são descritos como agentes dos juízos finais de Deus. Alguns exemplos bíblicos ilustram esse poder de forma impressionante. Em Atos 5,19 e 12,7, um anjo liberta os apóstolos da prisão sem qualquer dificuldade. Em Mateus 28,2, um único anjo move a pedra que fechava o túmulo de Jesus, uma pedra que pesaria várias toneladas. Em 2 Reis 19,35, um único anjo destruiu 185 mil soldados do exército assírio em uma só noite. No entanto, é fundamental entendermos que o poder dos anjos tem limites. Esse poder não é inerente a eles, é derivado de Deus. Os anjos não podem criar, não podem agir fora da vontade de Deus, e não podem sondar o coração do homem. Até mesmo um anjo pode precisar clamar ao Senhor quando em conflito com outro ser poderoso, como vemos em Judas 9, onde o arcanjo Miguel, ao disputar com o diabo sobre o corpo de Moisés, diz: "O Senhor te repreenda." O poder angelical é superior ao humano, mas não é supremo. Deus simplesmente lhes empresta seu poder para que possam cumprir suas funções como agentes especiais do Criador. Parte 2. Os anjos são numerosos. A Bíblia usa os maiores superlativos para descrever o número dos anjos. Eles são simplesmente incontáveis. Daniel 7,10 registrou a visão de milhares que serviam a Deus e miríades de miríades que estavam diante dele. O Salmo 68,17 fala em 20 mil, sim, milhares de milhares. Em Mateus 26,53, Jesus mencionou a possibilidade de convocar mais de 12 legiões de anjos, o equivalente a mais de 72 mil seres apenas para sua defesa pessoal. Lucas 2,13 descreve uma multidão da milícia celestial que apareceu na noite do nascimento de Cristo. E Apocalipse 5 de novembro de 12 mostra João vendo e ouvindo milhões e milhares de anjos ao redor do trono de Deus. Esses números, interpretados literalmente ou como expressões de uma multidão incalculável, apontam para a mesma realidade. A quantidade de anjos está muito além da nossa capacidade de contar. Hebreus 12,22 simplesmente fala em incontáveis hostes de anjos. É significativo notar que a expressão exércitos dos céus é usada na Bíblia tanto para as estrelas materiais quanto para os anjos, e ambos os grupos são descritos como incalculáveis.
Isso sugere que há tanto seres espirituais em existência quanto estrelas há no universo visível. Parte 3. Os anjos são inferiores a Cristo. Este é um ponto teológico de enorme importância. Os anjos, por mais poderosos, numerosos e sábios que sejam, são infinitamente inferiores a Jesus Cristo. O Epístola aos Hebreus dedica seu primeiro capítulo inteiro a demonstrar a superioridade de Cristo sobre os anjos. Hebreus 1.4 declara que Jesus foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Há dois aspectos fundamentais dessa inferioridade. Primeiro, os anjos são criaturas, e Cristo é o Criador. Colossenses 1.16 declara que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, incluindo os próprios anjos. Isaías 45.9 nos lembra que maior do que a criatura é sempre aquele que a criou. Cristo criou os anjos, portanto, Cristo é inerentemente superior a eles. Segundo, os anjos adoram a Cristo, e Cristo é adorado por eles. Hebreus 1.6 cita as palavras do Pai, e todos os anjos de Deus o adorem. Filipenses 2 de setembro de 11 declara que todo joelho se dobrará diante de Cristo, incluindo os joelhos dos anjos. Os anjos são adoradores, Cristo é o adorado. Essa distinção é absoluta e inultrapassável. Por isso, nunca devemos adorar os anjos. O apóstolo Paulo advertiu em Colossenses 2.18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. E no Apocalipse, quando João se prostrou para adorar o anjo, o próprio ser angelical o repreendeu: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Adora a Deus, como registrado em Apocalipse 19.10 e 22.9. Os anjos nunca aceitam adoração. Eles a rejeitam e apontam imediatamente para Deus. Essa atitude em si já demonstra o caráter santo dos anjos bons e o lugar adequado que eles reconhecem ter na hierarquia da criação. Parte 4. Os anjos tomam decisões. Os anjos não são automatos ou robôs espirituais executando comandos de forma mecânica. Eles são seres morais com capacidade real de escolha. A desobediência de um grupo de anjos, que seguiram Lúcifer na rebelião, é a prova mais clara de que os anjos possuem livre-arbítrio. Eles escolheram se rebelar contra Deus. Da mesma forma, os anjos bons escolhem ativamente e com ardor a obediência dedicada. Quando o bom anjo recusou a adoração de João em Apocalipse 22.89, estamos vendo um anjo tomando uma decisão moral deliberada, recusar honra indevida e redirecionar a adoração para Deus. Os anjos tomam decisões e essas decisões têm consequências reais, tanto para eles mesmos quanto para os seres humanos que servem e influenciam. Parte 5. A habitação dos anjos. Onde vivem os anjos? A Bíblia é definida nesse ponto. Os anjos habitam nas esferas celestiais. Jesus usou a expressão os anjos no céu em Marcos 13.32. Paulo escreveu sobre um anjo vindo do céu em Gálatas 1.8. E a própria oração que Jesus ensinou faz referência ao céu como lugar de atividade angelical. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, em Mateus 6.10. O teólogo Arno Clemens Gaebelein faz uma observação fascinante. A Bíblia fala de 3 céus. O primeiro seria a atmosfera que circunda a Terra. O segundo seria o universo imenso com suas estrelas e galáxias. E o terceiro seria o céu dos céus, o lugar da habitação de Deus, onde está o seu trono. Os anjos habitam especialmente nesses lugares celestiais, conforme nos ensina a Epístola aos Efésios ao mencionar os principados e potestades nos lugares celestiais. Quando os anjos aparecem na terra, eles vêm do céu. Quando cumprem sua missão, retornam ao céu. Eles são cidadãos do reino celestial que atuam temporariamente na esfera terrena segundo a comissão divina. Parte 6. A aparência dos anjos. Como os anjos aparecem? Esta é uma questão que fascina as pessoas, e a Bíblia nos dá algumas orientações importantes. Os anjos aparecem de formas variadas dependendo da situação e da missão. Quando aparecem sem que as pessoas saibam que são anjos, como em Hebreus 13.2, assumem a aparência de seres humanos comuns. A tradição sugere que os anjos, ao aparecerem desta forma, tendem a se assemelhar às pessoas que estão visitando, sejam elas de qual cultura ou etnia for. Outras vezes, seu aparecimento é glorioso e impressionante. O anjo na ressurreição de Cristo tinha aspecto como um relâmpago e veste branca como a neve, como em Mateus 28.24. Em Atos 1.10, os 2 anjos na ascensão eram 2 varões vestidos de branco. Em Apocalipse e nas visões proféticas, os anjos aparecem em formas poderosas e majestosas. E as asas? Aqui há uma distinção importante que nem todos percebem. A Bíblia, ao tratar especificamente dos anjos mensageiros de Deus,
não afirma explicitamente que eles possuem asas. A ideia de asas vem principalmente de Daniel 9.21, onde um anjo veio voando rapidamente. Porém, como os anjos não se movem no tempo e no espaço como nós, não sabemos ao certo se precisam de asas para isso. São outras ordens de seres celestiais, os querubins e serafins, que são descritos na Bíblia como tendo asas, como em Ezequiel 1 de maio de 11 e Isaías 6.2. Na arte medieval, muitos anjos foram representados com asas inspirados na deusa grega Nike, o que não tem base escriturística para os anjos mensageiros comuns. Parte 7. Características próprias dos anjos. Os anjos possuem características distintas que revelam sua personalidade e sua relação com Deus. Eles rejubilam diante do Todo-Poderoso. Jó 38.7 diz que quando Deus lançava os fundamentos da terra, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Os anjos cantam e expressam alegria diante de Deus. Isso é real, não apenas metafórico. É possível que João tenha visto um imenso coro celestial em Apocalipse 5 de novembro de 12, onde milhões de anjos expressavam seu louvor ao Cordeiro através de magnífica música. Eles são incomparáveis entre as criaturas de Deus. O respeito aos anjos era tão profundo no judaísmo que ver um anjo era considerado quase tão grande quanto ver o próprio Deus, como em Gênesis 16.13 e Juízes 13.22. Por isso mesmo, Paulo precisou corrigir o culto aos anjos na igreja de Colossos, descrito em Colossenses 2.18. Ele demonstra que Cristo, não os anjos, é a cabeça de todas as coisas, e que adorar anjos como intermediários é desviar-se do único mediador verdadeiro, Jesus Cristo. Eles contemplam a face do Pai. Mateus 18.10 nos diz que os anjos dos pequenos sempre veem a face de meu Pai. Essa contemplação contínua da face de Deus é um privilégio extraordinário que mantém os anjos em perfeita comunhão com o Criador e em prontidão para cumprir sua vontade. Parte 8. O problema do culto aos anjos. Antes de encerrarmos esta aula, precisamos abordar um ponto prático e urgente: o perigo do culto aos anjos. A Epístola aos Colossenses foi escrita especificamente para combater um falso ensino que exigia a adoração de anjos como intermediários entre Deus e os homens. Os falsos mestres em Colossos misturavam filosofia humana, tradições judaicas e o culto angelical, afirmando que a salvação em Cristo era insuficiente e que precisávamos de intermediários angélicos. Paulo responde com clareza absoluta: Cristo é tudo. Ele é a cabeça da igreja e o Senhor do universo. Não precisamos de anjos como intermediários. Temos acesso direto ao Pai pelo sacrifício do Filho e pela mediação do Espírito Santo. Invocar anjos, orar a eles, adorá-los ou tratá-los como objetos de veneração é uma prática antibíblica que precisa ser rejeitada. Infelizmente, após o século IV d.C., o culto aos anjos tornou-se generalizado no cristianismo medieval, chegando a prestar honras especiais ao arcanjo Miguel. O protestantismo historicamente desencorajou essa prática, mas em nossos dias, com o esoterismo, a nova era e certas formas de sincretismo religioso, o culto aos anjos voltou a crescer em larga escala. A resposta bíblica é sempre a mesma. Como os próprios anjos disseram a João: adora a Deus. Conclusão da aula 4. Nesta aula, completamos o estudo da natureza dos anjos. Vimos que eles são seres poderosos, porém limitados. Numerosos além da conta, mas criados, não eternos. Superiores aos homens, mas inferiores a Cristo. Dotados de livre arbítrio, habitantes dos céus, incapazes de aceitar adoração. Na próxima aula, entraremos em um dos temas mais ricos da angelologia, a hierarquia e classificação dos anjos. Você vai conhecer o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel, Gabriel, os querubins, os serafins e outras ordens angelicais descritas na Bíblia. Continue nessa jornada de conhecimento teológico. Cada aula é um passo a mais na direção de uma fé mais informada e mais sólida. Até a próxima aula. Chegamos ao final de mais um episódio da nossa série de angelologia e hoje nós aprendemos verdades extremamente importantes sobre os anjos segundo a Bíblia. Vimos que eles são seres poderosos, numerosos e reais, mas também entendemos que eles não são divinos, não são ilimitados, jamais devem receber adoração. Aprendemos sobre o poder angelical e sobre a habitação dos anjos, sua aparência nas Escrituras e, principalmente, vimos que Jesus Cristo é infinitamente superior a todos os seres angelicais. Também percebemos como muitas ideias populares sobre anjos foram construídas mais pela tradição e pela cultura do que pela própria Bíblia. Se este episódio edificou a sua vida, eu quero pedir: curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e envie esse conteúdo para amigos, líderes, grupos da igreja e pessoas que amam estudar a palavra de Deus com profundidade.
E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sino das notificações, porque os próximos episódios vão nos levar ainda mais fundo no estudo do mundo espiritual. No próximo episódio, nós vamos entrar em um dos temas mais fascinantes da angelologia, a hierarquia dos anjos. Quem é o arcanjo Miguel? Gabriel é realmente um arcanjo? Quem são os querubins e os serafins? O que significa anjo do Senhor? Existem anjos guardiões? E como funciona a organização dos exércitos celestiais? Tudo isso nós vamos estudar biblicamente no próximo episódio. Continue firme na palavra de Deus, porque quanto mais conhecemos as Escrituras, mais discernimento espiritual nós desenvolvemos. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e até o próximo episódio.